Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com a roda de conversa sobre saúde mental, uma iniciativa da Associação Médicos Espíritas do Maranhão, com o intuito de fazer uma conexão entre a saúde mental e os conhecimentos espíritas. Eu me chamo Patrícia Rose, sou médica com formação em pediatria, saúde mental e da família e atualmente trabalho no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, o CAPES, e no Estado, avaliando e acompanhando pacientes que têm transtornos mentais e que em algum momento eles cometeram algum delito e estão sob a égide da justiça. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, doutora Kátia Marabuco. Doutora Kátia tem um lugar muito especial em nosso coração, da AME Maranhão, por ser nossa tutora, chamada carinhosamente de nossa Dindinha. Então, ocorre que doutora Marlene Nobre, fundadora da AME Brasil, antes de desencarnar no início de 2015, incumbiu a doutora Kátia de nos tutelar na implantação da AME. Não vou falar em fundação, porque já existia um broto, uma semente, plantada por nosso querido doutor Sérgio França, desde o início deste século, e eu estava presente nessa época também, né? Então, essa missão que a doutora Kátia tem abraçado com muito carinho, sempre que pode, nos presenteia com a sua presença. E hoje nós estamos aqui para falar sobre as dores da alma, que é um tema que tem se mostrado muito frequente em nosso dia a dia. E antes de começarmos, eu queria fazer a prece, né, que sempre nos traz para que nós possamos pedir ajuda aos nossos mentores de luz que coordenam esse trabalho da AME Maranhão. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecemos por mais este momento em que aqui estamos como instrumentos de esclarecimento, de luz, amparados pelos benfeitores espirituais que nos assistem e que nos permitem todos os dias caminhar e chegar um pouco mais perto da perfeição moral e espiritual. O caminho é árduo, muitas pedras encontramos, mas seguros nas mãos de Deus, vamos seguindo com a nossa jornada. E assim, nós te pedimos, Senhor, que nos fortaleça cada vez mais em nossos propósitos, de bem fazer e de levar os nossos conhecimentos a todos aqueles que precisam. Te pedimos, Senhor, que hoje possamos ter uma conversa bastante produtiva e que chegue a quantos necessitam desse conhecimento. Com a tua permissão, com o teu amparo, envolvidos na tua luz e nas tuas bênçãos, nós queremos então iniciar o trabalho, o estudo, a conversa da noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui com a doutora Kátia Marabuco. Doutora Kátia é conferencista e escritora espírita, médica oncologista, professora da Universidade do Piauí, doutora pela USP e atual presidente da AME Piauí. Escreveu os livros Terapia e Amor, Viagens, Sonhos e Poesia e Os Caminhos da Dor. E o nosso tema sendo as dores da alma, como eu já falei, é um tema que a gente tem visto com muita frequência, essas questões dos conflitos. E pensando nisso, o que é que nós observamos? Que o homem sempre fugiu de si mesmo. E ele sempre buscou culpar o próximo por todas as suas desditas.
Baseado no narcisismo inerente a nós todos, alimentamos o egoísmo de tal forma que sempre tentamos excluir o outro do nosso convívio. Haja visto que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que faça a vossa mão direita. Nas instruções dos Espíritos, no item a caridade material e a caridade moral, temos que a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Assim sendo, nós sabemos que o homem ele tem cada vez mais se afastado do convívio com o outro, por excesso de tecnologia, pelas redes sociais que fazem com que nós tenhamos muito mais contatos virtuais do que os contatos físicos. E isso tem traçado nessa ânsia dele cada vez mais estar separado do seu próximo, né, nessas rotas de fuga que ele faz, buscando os prazeres que o mundo oferece, mas de forma muito fugaz. Ele busca os prazeres, mas na verdade ele tem encontrado as dores, essas dores que têm nos preenchido, as dores da alma. E em cima disso, os conflitos existenciais estão cada vez mais incidindo na nossa sociedade, tornando a sociedade muito mais adoecida do que harmônica. Baseado nisso, doutora Cátia, o que a gente pode falar a respeito dessa sociedade consumista, essas dores da alma que nós temos visto em todas as esferas da sociedade, em todos os países, né, em todas as faixas etárias? Cada vez mais nós temos doenças, a depressão, o pânico, a ansiedade, culminando com o suicídio. Como é que a gente pode falar sobre essas dores que tanto campeiam em nossa sociedade? Boa noite a todos, meus amigos. Inicialmente, eu gostaria de fazer um cumprimento a todos que nos assistem. Cumprimentar também os queridos amigos da Associação de Médicos Espíritas do Maranhão, bem como todos os médicos, porque hoje, 18 de outubro, é o Dia do Médico. É um domingo, mas é um dia especial para todos nós que abraçamos essa tarefa que nos foi otorgada por Deus. É uma tarefa que eu costumo muito dizer, Patrícia, que o médico que perde a oportunidade de crescimento durante a sua profissão, e especialmente o oncologista, ele não imagina, agora eu parafraseando o que Emmanuel escreveu há 2000 anos, quanto tempo vai demorar para ter uma nova oportunidade, né? Então, eu quero cumprimentar todos e dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês. Esse tema é um tema muito especial, porque a minha vida inteira eu sempre procurei estudar sobre, apesar de ser cirurgiã, sou oncologista, especialmente cirurgiã, mas eu sempre procurei, até por conta da oncologia, estudar sobre a alma humana. Então, eu já estou agora numa fase da minha vida em que já tenho uma bagagem de vida, né, posso dizer assim, de observação não só dos pacientes, mas de as várias etapas que eu vivi na nossa sociedade, observando o comportamento das pessoas na sociedade. Então, na verdade, meus amigos maranhenses, eu fui criada no Maranhão, né? Porque eu fui criada em Timon e vivi esse período inicial da minha vida no interior do Maranhão. Então, quando hoje se diz, né, que a mulher urbana, ela tem mais câncer do que a mulher rural, por conta do estresse, por conta das angústias, dessa intensa cobrança da vida, quem viveu no interior e participa dessa vida interiorana, como as pessoas vivem, com simplicidade, o tempo parece que passa muito mais devagar, a gente compreende isso, né?
Então você observa que a sociedade nesses últimos, quando eu era jovem, por exemplo, nos meus 15 anos, eu imaginava assim, quando chegar o ano 2000, como é que eu vou estar, né? Então, quando chegou o ano 2000, eu tinha 45 anos, e aí foi um momento muito interessante, porque todo mundo achava que o mundo ia se acabar no ano 2000. Então, era aquela angústia, e isso eu presenciei também no consultório, as pessoas com medo de morrer, era aquela angústia muito grande. E hoje nós estamos em 2020, onde as pessoas também continuam com os mesmos medos. Então, esse medo que a sociedade vem tendo, ele vem num crescendo. E esse crescendo, como você falou, Patrícia, isso demonstra muito o afastamento do propósito de vida do homem. Como Joana de Ângeles nos diz, as fugas espetaculares, porque como o homem ele não faz esse processo de interiorização, essa busca por Deus, que é o grande objetivo da nossa vida, ele adoece. E esse adoecimento vem o afastando cada vez mais do seu propósito de vida, do seu real propósito de vida. E isso acaba levando a muita angústia, muita dor e muitas doenças, muitas patologias, especialmente as patologias crônico-degenerativas, né? O câncer, as doenças do coração, que quanto mais a pessoa conjuga o verbo na primeira pessoa, eu sou, tudo que a pessoa coloca eu em primeiro lugar, isso demonstra um egoísmo crescente, e esse egoísmo a gente paga um preço muito alto, especialmente das doenças cardíacas, né? Hipertensão, problemas cardíacos, isso é muito comum na personalidade egoística. Além disso, nós vamos observando esse desprezo do homem por ele mesmo. Essa pandemia, ela teve algo assim muito extraordinário, que é o homem parar para olhar o outro. Porque se ele não olhar o outro, ele adoece. Porque se o outro pegar a Covid, ele também vai pegar. Então ele tem que ter cuidado com o outro, usar máscara e fazer com que o outro use, que o outro também tenha álcool na casa dele, que o outro tenha água para lavar as mãos. Ou seja, é como o Peixinho diz, é um vírus ético. O Covid é um vírus ético, né? O coronavírus. Então, nós paramos para prestar atenção no outro, porque já estava de um jeito que se passa por uma pessoa caída no chão, é normal, a pessoa está ali, alguma coisa aconteceu, mas a minha vida eu não tenho tempo para olhar o que está acontecendo com o outro. Então aí a pandemia veio, fez a gente parar. Nós, apesar de ter diminuído, mas nós estamos vendo a quantidade de firmas que tem e a quantidade de pessoas que têm se movimentado para ajudar o próximo. Então realmente essa mudança de atitude, ela não é de uma hora para outra, naturalmente. A gente precisa, cada vez mais, esse questionamento, ele vem, e infelizmente, como diz Clarencio nos diz no livro Entre a Terra e o Céu, que depois de Deus, a dor é o veículo que mais faz o homem parar, pensar e se modificar, é a dor. Então, quando a dor bate na porta da gente, ela, como ele diz, ela vai polir esses fulcros energéticos dentro de nós. Então, de repente, nós sentimos a fragilidade da vida e começamos a prestar atenção que nós estávamos vivendo vidas vazias na sociedade, né? Então, esse é um fenômeno do momento, mas isso eu já venho acompanhando há bastante tempo. Patrícia, eu tenho uma coisa para contar para vocês, que já há muitos anos, na década de 80. Você sabe que a espiritualidade, hoje eu estava lendo sobre mediunidade e folheando o livro dos médiuns,
E a mediunidade, na verdade, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós lemos no Evangelho no Lar. E ele falando que a mediunidade, ela vem, é a misericórdia de Deus, é o acréscimo de Deus que vem para todos se apressarem o progresso. Então, na década de 80, eu tive um sonho profético. Eu sonhei que eu estava conversando com do lado de Jesus, dessa casa espírita, e de repente eu estava conversando num determinado ponto aqui de Teresina, próximo ao nosso centro. E eu estava com um sanduíche na mão, comendo aquele sanduíche, e uma pessoa chegava e tomava da minha mão. E a espiritualidade me dizia que a gente estava avançando para um momento de muita fome, muita dor, não é? Então, a sociedade, ela vem nesse crescendo, aumentando essas dores, como que para forçar o homem a pensar nos seus problemas, a pensar no outro, no mundo que ele vive, porque, afinal de contas, a gente não vive sozinho, né? O que acontece com o outro, com a casa do outro do lado, o lixo que está ocorrendo na frente do outro, as dores que passam lá, também acontece na minha casa. Então nós estamos no apogeu desse momento, que naturalmente essa pandemia não será a única para essa transformação do homem, porque essa necessidade de crescimento espiritual, a espiritualidade nos diz que a sanidade mental nossa, ela depende muito da moralidade. E a moralidade, ela vai acompanhando a evolução do homem e a sua saúde integral. Então, chegamos em um momento onde as dores têm se tornado, as dores da alma, têm se tornado insuportáveis na sociedade. Então, por isso, é extremamente importante essa reflexão, mas começando primeiro por mim, começando por cada um de nós. O que é que eu estou fazendo, quais são as minhas dores, o que é que eu estou fazendo para melhorar, para sanar essas dores, o que é que eu estou buscando, qual é o meu propósito de vida, porque para poder a gente ajudar o outro, ao que está ao lado, né? Então é muito importante essa reflexão, e é o que o Jung dizia, a finalidade do homem é essa individuação, é esse encontro do self com o ego, porque nós estamos vivenciando muito esse ego, a personalidade atual, apesar de nós espíritas sabermos que somos espíritos eternos, e que essa vida é apenas uma fase, é apenas uma pequena porção muito ínfima da nossa trajetória imortal, mas a gente valoriza tanto que acha que só ela é que é importante. Tanto é que muitos espíritas dizem assim, né? Eu quero voltar e quero voltar para esta vida, porque a gente valoriza de uma forma, como encarnado, que nós perdemos esse contato, essa linha do tempo do nosso espírito, que na verdade nós somos essa sucessão de vidas nessa trajetória multimilenar, e o que estamos fazendo para a busca dessa saúde mental, a busca dessa saúde integral do nosso ser. É muito interessante isso, que é uma coisa que a gente já tem observado, esses conflitos existenciais causando as dores na alma, eles vêm num crescente, né? E cada vez mais, hoje o que eu observo é que praticamente não existe mais uma casa que não tenha pelo menos uma pessoa tomando remédio, nem que seja para dormir. Então as pessoas estão banalizando os ansiolíticos, os remédios para dormir. Hoje praticamente você prescreve um Rivotril como se toma uma dipirona. Isso tem me chamado muito a atenção. Recentemente eu estava com duas amigas
e fomos almoçar. E uma delas se queixou que estava com uma dor de cabeça, porque não tinha conseguido dormir direito. E a moça do caixa disse assim: olha, eu tenho um Rivotril aqui na bolsa, você não quer tomar um para aliviar? E eu fiquei assim, tão estupefada que eu chorava, porque Rivotril é uma medicação controlada, a gente sabe dos efeitos, né? E aí está ficando tão comum essa história de você tomar o Rivotril, né? Que está assustador. Eu trabalho, como eu falei anteriormente, no CAPES, né, que é um centro voltado para a saúde mental, e ali a gente vê em todas as partes da sociedade, não tem mais, a doença mental não está mais escolhendo ninguém, né? Nem faixa etária. Você vê que hoje os abusos de droga envolvem desde crianças até a terceira idade, né? Culminando inclusive com os suicídios. A gente está vivendo um momento realmente de muita dificuldade, que eu acho que faz parte da transição planetária, porque a gente sabe que isso realmente ia acontecer. E a pandemia, como você falou, eu acho que é o reflexo disso, é fruto da misericórdia divina, que nos convida a olhar para dentro, né? Porque o homem, ele está olhando muito só para fora, ele está muito entorpecendo os sentidos com os prazeres fugazes, e não está observando, como você falou. A gente só cresce se olhar para dentro, e as pessoas não querem ter esse trabalho, né? E na época do auge da doença, eu me lembro que teve uma figurinha da Mafalda, em que ela fazia um trocadilho, dizendo assim, que o vírus apareceu porque a humanidade está embaixo. Em vez de dizer que era a imunidade, é a humanidade. E é isso mesmo que a gente está observando, né? As pessoas passam umas pelas outras e não se olham. Eu digo que a máscara foi uma bênção para a gente, porque a gente pôde finalmente olhar no olho do outro. Porque a gente não... É o que tem para olhar. É o que tem para olhar, exatamente. É o que tem para olhar. Só sobrou isso, né? Porque as pessoas estavam ali sofrendo do nosso lado e a gente não conseguia detectar esse sofrimento. E quando vinha a notícia de que a pessoa tinha, né, infartado, se jogado de algum lugar, se enforcado, a gente ficava, meu Deus, mas como é que eu não vi isso? Você não viu porque não tinha olhos de ver, né? E infelizmente isso acontecia dentro de nossas casas. Muitos colegas eu tenho, inclusive médicos, que perderam filhos nessa condição. Então, eu acho que a gente está pagando um preço muito alto por ter se distanciado tanto da moralidade, né, dos valores cristãos. A gente está realmente vivendo uma situação muito difícil. E a gente sabe que a dor, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 9, que ele fala: bem-aventurados são os que são dóceis e pacíficos, na instrução dos Espíritos no item a paciência, diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E como você falou, né, quando ela bate a nossa porta, ela nos convida a fazer alguma diferença, né? A repensar, a ressignificar. Então, baseado nisso, como é que você poderia, assim, precisar, o que é que a gente pode fazer, de que proveito a gente pode tirar quando a gente está mergulhado nessa dor? Porque nós temos o hábito de olhar a dor sempre como algo muito negativo, né? E a gente sabe que não exatamente. É isso, né? Então, baseado nessa bênção que o Evangelho fala, como é que você poderia falar que seja essa dor e que proveito a gente pode tirar dela? Então, esses últimos meses eu tenho me preocupado, porque na verdade todos nós, nessa pandemia, nós paramos em março, né? E aí, nesses últimos meses, agora eu voltei a trabalhar agora em agosto, eu fiquei muito preocupada se do que a pandemia nos trouxe, de repente, e isso eu tenho conversado com o meu grupo de estudo, nós precisamos ter muito cuidado para não perder essa grande oportunidade de reflexão, do ganho espiritual que tivemos, né? Daqueles que acordaram, porque na verdade, vejam, minha gente, eu até estava respondendo essa semana para uma pessoa amiga que perdeu a mãe com câncer, e ela, vocês sabem que tem sempre aqueles questionamentos, se a pessoa
Por que a pessoa tem o câncer, né? Então, quando a morte chega, quando chega o desfecho final, é muito comum os familiares, as pessoas terem esse questionamento, pensando que é uma punição. É a mesma coisa com a pandemia. Pensa que é uma punição e que, na verdade, nós sabemos da lei de destruição e os flagelos de que não existe punição, né? Esse é um processo natural de crescimento do espírito. Então eu venho me questionando que é necessário que nós conversemos nos grupos, necessário esse diálogo para que a gente não perca o que ganhamos na pandemia. Porque veja, antes era uma vida corrida que você não tinha tempo para nada. E aí veio esse momento da pandemia e nós paramos, ficamos em casa, aprendemos a cuidar da casa, porque quantos de nós não tinha tempo para cuidar da sua própria casa, cuidar da família, e nós tivemos que fazer isso. Então muita gente ganhou com isso. E nesse ganho é importante de que a vida não volte mais como era antes, com os mesmos hábitos e os maus hábitos, não é? Com essa angústia da aparência, e que nós possamos ganhar de sair. E quando você fala sobre os ansiolíticos, nada mais representa, né, que essa onda que as pessoas, isso na verdade são só fugas, né? Faz de conta que eu estou bem, eu tomo uma medicação e eu estou bem ali temporariamente. Isso demonstra realmente o quanto o homem moderno, ele não se conhece, ele não entra dentro de si, ele não sabe lidar com a dificuldade, não sabe lidar com o luto, não sabe lidar com a sua própria dor. E ele foge para os ansiolíticos e as medicações que estão no mercado de uma forma como você citou, e que às vezes o paciente chega no consultório e quando ele não sai com uma medicação, um ansiolítico, antidepressivo, ele diz, mas não vai me passar nenhuma medicação para melhorar. Então o paciente ele já fica questionando, porque ele próprio aprendeu que uma pílula simples, barata, rápida, vai resolver o problema dele, quando na realidade não resolve. Então, você começa a ver que, de fato, aquela nossa conversa do início, que é necessário haver uma reavaliação da própria estrutura do lar, do como estão nossos lares, o que é que nós estamos fazendo, e isso a sociedade como um todo. Porque hoje mesmo, no Evangelho no Lar, eu estava conversando isso, discutindo isso com meu marido, e eu estava me lembrando agora, e ele comentando sobre isso, que as crianças hoje, que os nossos filhos, eles tinham uma gama enorme de atividades desportivas. Eles faziam muitos desportos e natação, judô, tudo. E as crianças hoje, elas estão dentro de casa, enclausuradas num cubículo, ou com um celular na mão, afastadas, porque o celular, o tempo que ele nos conecta ao mundo, ele nos afasta das pessoas também. Então as pessoas ficam sozinhas num cantinho, com elas mesmas, sorrindo, porque às vezes vem vídeos engraçados, mas sozinhas. Então a solidão está deixando as pessoas cada vez mais com um nível de sociopatia muito grande, não é? E eu me lembrava que quando meus filhos eram crianças, existe uma coleção, são 2 volumes, o livro das virtudes. Então eu lia esse livro para meus filhos dormirem, e constantemente eu lia até nos evangelhos, quando a gente fazia Evangelho no Lar, que eles foram criados dentro do Evangelho no Lar. Então é necessário as famílias olharem para a sua estrutura e ver o que está errado é no lar, não é? Essa vida de aparência que a gente tem, ela leva uma vida vazia. E isso é o grande gerador da obsessão, que é uma patologia que nós espíritas conhecemos, mas as pessoas não conhecem. Então, hoje nós temos uma obsessão que graça a sociedade, e na verdade quando a gente vai fazer um paralelo com a doença mental, né,
A obsessão simples são os estados ansiosos, né? E a sociedade está vivendo um estado ansioso, de monoideísmo muito grande, são apelos que levam o homem a essa vida de aparência, apelos que na verdade são ideias fixas. É a pessoa que quer sempre fazer o selfie, quer sempre estar bem na fita, o corpo sarado e tantas coisas que se tornam ideias fixas que levam à obsessão, né? E fora isso, realmente já nos alertava no livro Os Mensageiros, né? Já nos alertava a espiritualidade. Imaginem vocês que naquele momento, que é a década de 50, a espiritualidade inferior estava se aproximando muito do mundo dos homens, do mundo dos encarnados, né? Você imagina como estamos hoje, não é? Como isso cresceu. Então, essa obsessão é uma ideia enfermiça. Uma ideia enfermiça que ela sem contorno adequado, ela vai tomando de conta da mente da pessoa. Então, a obsessão simples, que é o estado ansioso, levando, inclusive, os profissionais liberais à síndrome do burnout, né? Essa angústia da existência, aí ela passa para uma nova fase, que é a neurose. A neurose, e o Viktor Frankl falava mesmo da neurose coletiva da sociedade, que leva a essa vida vazia, né? E aí as neuroses são as fascinações, e cada vez elas vão aumentando mais a ponto de levar à subjugação, que são os estados de psicopatia. Então é muito importante nós não perdermos esse momento especial na nossa vida. Nós estamos tendo essa oportunidade, porque vejam, nós pensávamos que a transição planetária viria com a Terceira Guerra, viria com um desastre estrondoso, né? Eu particularmente tinha assim, um receio da abertura da falha de Santo Andreas, né? St. Andreas, nos Estados Unidos, que se fala há muitos anos. Eu lia muito sobre isso, então a gente sempre tinha esse medo do movimento das placas tectônicas trazerem um momento catastrófico no planeta. Mas veio a pandemia, nesse momento que a cada 100 anos, como que a humanidade é sacudida, né? Faz 100 anos que a gripe espanhola esteve aí, e agora nós estamos vivendo, e na verdade, minha gente, nós não vai parar logo, as pessoas estão ansiosas pela vacina, mas é uma mudança de hábito. Vocês veem que as ondas, elas se repetem, para que nos dê oportunidade dessa sedimentação de novos valores, de aproveitar o momento presente para concretizar, porque ela vem outra e mais outra para apressar esse progresso. Afinal de contas, a espiritualidade nos diz que os iluminados estão vindo aí, né? Os espíritos mais adiantados, e precisam encontrar uma terra mais saneada. E essa terra saneada é a terra dos nossos corações, que nós tenhamos menos egoísmo, né? Então, essa auto-obsessão que nós estamos vivenciando, ela tende a aumentar, se o homem não mudar. Existe já uma previsão para um aumento da onda de suicídio, de automutilação, por conta desse desespero. Por isso que essas lives, eu vi que o espiritismo, isso foi muito bom para o nosso movimento, e o quanto tem crescido, levando consolo para as pessoas, né? Essa semana uma paciente me dizia isso, que quantos vídeos têm ajudado as pessoas, né? E quanto ela, quando se sente angustiada, que tem um vídeo que eu fiz sobre a pandemia da depressão, o quanto tem ajudado. E isso é uma coisa maravilhosa, você, através da internet, você conseguir chegar no coração da pessoa e ajudar, estender a mão, porque muitas vezes a gente acha que está demais, tem muitas lives, mas não está demais, as pessoas estão precisando. Há uma necessidade de consolo, né? Então, o efeito desse processo que nós estamos vivendo
Muita gente não conhece essa terminologia espírita, mas é uma intoxicação do perispírito, o efeito da obsessão, da auto-obsessão. Né? A criatura não está feliz consigo mesmo, não se encontrar. Porque, às vezes, Patrícia, a gente conversa com as pessoas, como eu fiz psicologia transpessoal e neurolinguística até para ajudar meus pacientes, quando você conversa com a pessoa e você pergunta sobre qual é o seu guardião? Qual é o seu anjo da guarda, seu mentor espiritual? É muito difícil as pessoas saberem, porque não tem esse hábito de interiorização, de conversar consigo mesmo, de conversar com Deus, de conversar com seu guardião. Então é necessário, por isso que Jesus sabiamente diz, quando a gente precisasse conversar com Deus, você deveria fechar no seu quarto, na intimidade, na sua intimidade, e abrir a porta do seu coração e conversar. Então nossos guardiães, nossos anjos da guarda, eles estão ao nosso lado, mas muitas vezes a pessoa nem convida, não é? Nem convida para ele participar da sua vida. Então é necessária essa intimidade com Deus, para que a gente possa mergulhar no nosso Deus interior, nesse ser que está nos chamando. Você falou no início eu sou uma apaixonada pela literatura do Leon Denis, não é? E esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é assim, extraordinário. É um livro com uma densidade literária muito grande. Eu gosto muito da forma poética, como ele fala. E o Leon Denis, nesse livro, ele diz uma coisa que eu acho linda, Patrícia, extraordinária. Ele diz que na intimidade do nosso ser, de vez em quando surgem os murmúrios. E esses murmúrios é o nosso próprio ser chamando as nossas vivências passadas, chamando para esse amadurecimento do ser psicológico de cada um de nós. Mas que de vez em quando ele ruge muito intensamente para que a gente acorde, porque os murmúrios, sussurros, eles não nos acordaram. Então vem a tempestade e ela ruge, nos sacode, é o momento momento que a pessoa passa por perdas, uma doença. O problema agora que está acontecendo na pandemia é essa tempestade que ruge e sacode a pessoa, acorda homem. Então ele nos fala isso e nos diz algo extraordinário no capítulo As Potências da Alma, né? A revelação pela dor, esse é um capítulo extraordinário, As Potências da Alma, né? Quando ele fala da dor e da revelação pela dor. E como eu trabalho muito com pacientes com câncer, é viver de prática, você vê a pessoa crescendo dentro de um sofrimento e se tornando alguém maravilhoso, lindo. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pacientes que eu ficava olhando, assim, estarrecida, como é que a pessoa tinha se tornado aquele poço de sabedoria. Na verdade, ela já tinha essa sabedoria dentro dela. E eu me recordo de um paciente que ele teve um câncer de cabeça e pescoço, eu não pude operá-lo porque a doença era cruel, ela voltava, ele fazia quimioterapia e voltava. Logo que eu recebi esse paciente, inclusive eu disse para ele, você devia escrever o livro da sua vida porque você tem muito que ensinar. Logo que eu recebi, ele era um rapaz bonito, saradão, fazia ginástica todo dia. Saradão, um rapaz que tinha os olhos azuis, ou seja, aparentemente uma pessoa de aparência física muito bonita. E a doença veio assim pesada para ele, muito pesada. Mas eu acompanhei nas visitas posteriores, a cada 6 meses, porque ele ficava com a oncologista e depois vinha para ver se dava para operar já. E eu fiquei assim encantada como a doença operou milagres na alma dele. Porque ele se mostrou um gigante interior, uma força interior que na verdade ele já tinha, porque a gente sabe, como eu falei para vocês no início, geralmente eu explico às pessoas, porque as pessoas acham que o câncer é uma punição, e na verdade não é, né? Nós sabemos que quem é que tem câncer? Nós trazemos nas nossas matrizes espirituais aquilo que a gente precisa passar para crescer espiritualmente. Então, vem a doença e as pessoas
Ninguém quer adoecer, ninguém quer sofrer, mas isso faz parte da vida na Terra, faz parte do nosso mundo de provas e expiações. E aí, quando a pessoa tem o câncer, ela fica com esse questionamento. Mas o câncer, às vezes, a pessoa está tendo para se depurar, para limpar aquelas mazelas interiores, ou é a misericórdia de Deus que o auxilia para que ele, num salto quântico, ele modifique o seu padrão vibratório e cresça espiritualmente. Então, na verdade, a doença ela tem esse lado positivo de apressar o crescimento espiritual da pessoa. Então, que nós possamos refletir para não perder essa oportunidade que nós estamos tendo de reflexão. A grande maioria de nós parou para estudar mais, para refletir, para ajudar o próximo. Então, que nós tenhamos esse cuidado de não deixar que esse momento, que com certeza vai chegar um ponto que vai passar tudo isso, né? Mas que não volte aos padrões anteriores, porque não pode voltar. Quem se deixar voltar ao padrão anterior vai entrar de novo num processo de sofrimento. E não é isso que Deus deseja para os seus filhos. Ele deseja que nós cresçamos em amor, tenhamos saúde plena e felicidade. Que maravilha poder escutar. É assim, a gente fica bebendo na fonte. É muito bom, muito bom. Você estava falando de neurose coletiva, né? Essa neurose que nós estamos vivendo. E Joana de Ângeles, ela fala nos gigantes da alma, né? Que é a ira, a rotina, o medo, a revolta. E aí a gente vai vendo que essas revoltas, esses medos e essa ira, ela está sempre na gênese dos processos depressivos, né? E nada mais para perpetuar uma depressão do que o cárcere mental, né? Nós observamos que tem muitos pacientes que, apesar de tomarem 2, 3 antidepressivos por longas datas, não se veem livres desse quadro doentio. Então, consoante a esse cárcere mental, essa culpa que nos paralisa e que nos aprisiona em nós mesmos, né? Como é que a gente pode sair, se libertar? Eu costumo dizer, né, que eu também vi num dos livros de Joana de Ângeles, que existem 2 tipos de culpa. Aquela que levou Judas ao suicídio, né? Ele não suportou a culpa. E a culpa de Pedro, que quando Cristo perguntou a Pedro se ele o amava, e perguntou 3 vezes, ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E ele foi e disse: então apacenta as minhas ovelhas. E nisso ele erigiu a igreja do Cristo. Então, baseado nessas 2 culpas, como é que o homem que está vivendo nesse cárcere mental, ele pode ressignificar, ele pode se libertar? Nós tivemos, como eu falei para vocês, eu fiz o curso de psicologia transpessoal e sempre gostei muito de estudar essa parte, né, de psicologia. E você citou bem, Joana. Joana tem os primeiros livros da série de Joana de Ângeles, da série psicológica, eu fiquei assim, encantada. Porque o que eu estava estudando naquele momento, o que eu tinha iniciado, essa trajetória de busca dessa solução para o problema humano, Joana estava trazendo ao grande público, ao público leigo, porque na verdade os cursos a gente fazia os workshops, só quem tem acesso é o profissional, não é? E ela trouxe para o grande público, não é? Os grupos de estudo no Brasil inteiro, quantos grupos e pessoas que não são profissionais de saúde, que têm estudado profundamente e procurado se melhorar. Porque uma coisa, a partir do momento que nós aprendemos que o conhecimento bate à nossa porta, que é uma das asas para a evolução espiritual, não é? O conhecimento, a outra asa é o amor.
Mas a partir do momento que o conhecimento bate na nossa porta, que nós compreendemos o porquê, quando e para que nós passamos a buscar uma melhora para nós, porque o homem fica cansado de sofrer, e nesse cansaço de sofrer, ele diz, olha, por aqui eu quero parar com isso, eu quero parar com esse sofrimento. Então isso já demonstra um crescimento, e é o que Joana chama a consciência de culpa. Você começa a ter consciência de que você é culpado. Porque, na verdade, culpados somos todos. E nós, pelos nossos desenganos, nossa ignorância, ao longo das nossas múltiplas vidas, nós trazemos dentro de nós essa culpa muito grande. E essa culpa, ela abre a porta para a obsessão. Porque uma culpa do passado que não é resolvida, ela acaba atraindo aquela vítima que você infligiu, e ele acaba sendo seu obsessor. Então, qual é a forma de nos livrarmos disso, né? Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para vocês desse último livro de Joana, que ela existe. Eu fiz um trabalho fazendo uma análise de 3 livros de Joana: Momentos de Meditação, Amor Imbatível Amor e Vidas Vazias, que ela trabalha a consciência de culpa, trabalha a culpa, né? E é um trabalho que leva ao trabalho da logoterapia do Viktor Frankl, né? Que a logoterapia, para aqueles que nunca leram o Viktor Frankl, vale a pena ler. Ele no seu livro, O Sentido da Vida, né? Ele conta a trajetória dele no campo de concentração. Ele participou de 4 campos de concentração. E é interessante, Patrícia, eu tenho um livro que chama-se O Imperador de Todos os Males, que é do Siddhartha Mukherjee, que é um livro famosíssimo, best-seller, né? E ele diz que um memorialista italiano, ele comparou o câncer ao campo de campo de concentração, porque a pessoa fica enclausurada, ela não pensa nem no futuro dela, ela não pensa, só vive do presente, no que está acontecendo. Ela não tem mais passado, não pensa no futuro e só vive o agora. Então fica em círculos, né? E esse círculo, o remorso e culpa é do mesmo jeito. A pessoa fica naquela culpa, se remoendo, se acha que não merece, sem merecimento. Eu não mereço que Deus tenha misericórdia de mim, eu não mereço estar na AME, eu não mereço estar no espiritismo, como às vezes induções vêm na mente da pessoa. A pessoa vai para a casa espírita, vai para o templo, vai para a igreja, e aquela voz vem na sua mente e diz assim, você é um culpado, e começa a baixa estima, com palavras que derrubam a pessoa, não é? Então a pessoa se acha que não é merecedor de nada, nem de ter compaixão de si própria. E essa culpa que vai remoendo, ela vai desenvolvendo ressentimentos, a mágoa, ressentimentos que acabam levando a doenças, né? Porque isso leva a baixa estima leva a baixa da imunidade, a imunidade abre as portas para que vírus, bactérias e células malignas comecem a proliferar. Então, quando Joana diz que quando você começa a ter a consciência de culpa, você começa a dar um passo à frente. Só que esse um passo à frente, ele precisa, de fato, ser um propósito para se modificar. Porque também não posso só ter a consciência de culpa e não me modificar. Então, às vezes, há muitos anos, eu recebia no consultório meninas que tinham praticado aborto e vinham com uma culpa terrível. Então, dentro do espiritismo, o que é que a gente aprende? Trabalhar, servir ao próximo. E o trabalho, ele é construtivo, nos ajuda a nos defender dessas dores internas, desses fantasmas que nos assolam, e nos faz um ato de amor que cobre a multidão de pecado, como Pedro dizia, e nos leva
para o resgate de nossas próprias culpas. Então, em primeiro lugar, servir ao próximo, procurar um propósito, uma atividade, um objetivo diário de serviço. Quanto, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, servir para merecer servir mais, né? Então eu orientava essas meninas que fossem nas maternidades e procurassem, bastava ir uma vez no mês, que fosse nas maternidades levar enxoval para as crianças carentes. Porque eu contava para elas, porque tem crianças, como uma vez uma enfermeira do hospital me contou, que foi com uma assistência, numa casa eles foram chamadas para fazer um parto de urgência, e quando a criança nasceu, perguntaram assim, cadê o coeiro? Traz o coeiro para segurar a criança. E trouxeram um saco de cimento lavado. Então, o saco de cimento lavado era o lençolzinho para cobrir a criança. E aí eu contava para essas meninas como a necessidade era grande. Então, e aí, a partir desse serviço, de servir ao próximo, quantas meninas, mulheres, eu consegui que elas se libertassem. Algumas se tornaram espíritas, outras não. Mas vejam que coisa extraordinária que através do trabalho, como a gente se trata, como você consegue um significado de viver. Afinal de contas, a espiritualidade amiga, os nossos guardiães, o que é que eles fazem? Eles, diante de Deus, eles servem a Deus procurando nos proteger, nos servir, nos ajudar, nos conduzir no caminho seguro. Então, que nós possamos ser também guardiães de outras pessoas. Facilidade, é como a espiritualidade diz, Patrícia, você deve ser jardins para as outras pessoas, jogar flores no caminho das pessoas, que é o serviço, né? Então, na medida que nós trabalhamos, nós estamos tratando as nossas mazelas, porque todos nós temos. Todos nós temos. Às vezes as pessoas dizem, você não tem problema. Quem é que não tem? Não é? Todo mundo tem problema e todos nós, se estamos nesse planeta de provas e expiações, é porque todos somos iguais. Ninguém é diferente, com raríssimas exceções, que são aqueles grandes missionários que vieram para nos impulsionar. Todos nós temos problemas e as nossas famílias são iguais. Então nós devemos procurar isso que Kardec nos trouxe, fora da caridade não há salvação. Fazer caridade, caridade do verbo, caridade de ouvir, caridade do trabalho, caridade de servir a todos, não é? Pronto, falou tudo, né, do que a gente precisava realmente entender a nível de as dores da alma, como a gente pode se resgatar dessas dores, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que vivem ou no passado, ou seja, deprimidas, ou no presente, ou no futuro, que são ansiosas, né? Ansiosas. E não vivem dentro do presente. Eu digo sempre que o presente, como o nome diz, é um presente de Deus. Isso. E nós precisamos estar aqui no presente, porque o único tempo que nós podemos fazer algo de verdade é o presente. O futuro ainda não chegou e o passado já passou, né? Então precisamos aprender a nos perdoar, saber que estamos em construção, estamos a caminho ainda, não somos perfeitos. E assim, aprender a nos perdoar, nós também vamos perdoando quem está caminhando conosco. Porque, como você falou, igualmente somos todos imperfeitos ainda. O problema é que nós nos exigimos muito, fruto do nosso orgulho, achamos que somos melhores que o outro. E nesse achar, nós não nos perdoamos quando erramos. Somos implacáveis conosco mesmo, né? E também não damos ao direito do outro de nos ferir, porque no personalismo que temos, que é intenso e crescente, nós não permitimos que o outro nos fira. Esquecendo que muitas vezes aquilo que o outro nos faz é justamente o que precisamos receber para rever todas as nossas imperfeições. Como você tinha dito, muitas pessoas saem da dor, da doença, renovados, lapidados, porque a gente sabe que muita da saúde do espírito
passa pela doença do corpo, né? Mas nós não temos ainda a humildade de sabermos que precisamos resgatar muita de nossas faltas e aperfeiçoar esse diamante que ainda está no estado bruto, que somos nós mesmos, né? Doutora Kátia, um prazer inefável tê-la conosco nesse momento, nessa roda de conversa. Eu não poderia ter escolhido a melhor pessoa para falar sobre as dores da alma. Estou encantada com suas palavras, como sempre. Acho que vão ser valiosíssimas para todos que puderem escutar. E peço agora que faça a prece de encerramento para nós. Então eu quero, para finalizar, meus amigos, deixar uma pequena mensagem, dizer que cada um de nós temos um universo grandioso dentro de nós. Quando a gente estuda a alma humana, você vê que o que sabemos e o consciente, que é o que a gente sabe, e é muito pouco, a fronteira é muito grande, né? E é só um terço de tudo que sabemos, né? E o grande desconhecido que está dentro de nós, ele está aí para ser descoberto. E essa descoberta depende de cada um de nós. Muitas vezes, como você diz, Patrícia, o outro sabe coisas da gente que a gente não sabe. Não é? Esse grande desconhecido que nós temos dentro de nós, né? Então, quero deixar a mensagem para vocês, que vocês possam mergulhar em si mesmo, aproveitar, não só estudar, ler, porque o espírita lê muito, estuda muito, mas precisa aplicar. Então, que possamos aproveitar esse momento para colocar em prática tudo o que nós aprendemos, o que a doutrina deixou para você, o que a doutrina faz por você e o que é que você está fazendo pela doutrina e pelas outras pessoas. Então eu quero rogar ao Pai de eterna misericórdia, que a luz de nossas vidas, que nos abençoe a todos, abençoe cada um de vocês em seus lares, penetre em seus corações e faça morada, deixe ele penetrar. E tenha essa intimidade com Deus, esse amor incondicional, para que a gente possa ser aquilo que o Cristo disse: eu sou um com meu Pai, para que a gente possa também ter essa felicidade, quem sabe, daqui a alguns milênios, de termos essa felicidade de ser uno com o Pai, de senti-lo em toda a sua potencialidade, esse sol que arrebata e nos transforma. Então, que nós possamos ser também para as outras pessoas este sol, porque muitas vezes, como todos sabemos, o Cristo chega em nós através do próximo e nós chegamos ao Pai através do Cristo, nosso modelo, guia, nossa luz, a luz de nossas vidas. Quero deixar meu grande abraço a todos os companheiros da AME Maranhão, a todos os maranhenses que estão nos assistindo e outros amigos de outras pragas, né? Porque hoje com a internet, quantas pessoas até de outros países nos assistem. Queremos deixar esse grande abraço, porque todos fazemos parte dessa família universal extraordinária e amorosa, que cada vez se aproxima e que vocês sintam nascendo do Piauí, Maranhão, esse grande amplexo, esse grande abraço de amor. Muito obrigada. Você ouviu o que é o Espiritismo?